pastor Luiz Roberto Soares Silvado, né? Nessa igreja e no Brasil todo dispensa apresentação, mas nessa igreja de uma maneira especial. No Brasil todo porque ele é o presidente da Convenção Batista Brasileira, mas nessa igreja os irmãos mais antigos olham para você de outra maneira, e essa foi a razão por que a gente convidou você para pregar. Cada um dos pregadores foram convidados por causa dos seus laços históricos com essa igreja, porque só assim poderiam entender o que essa igreja está sentindo. De uma família que está até hoje radicada aqui nessa igreja, mamãe está bastante enferma, mas diaconisa dessa igreja, fazia campanhas de todos os jeitos, bolos de todos os jeitos, em todas as festas, mais festeira de todas, né? E a sua família sempre envolvida com esse trabalho. E nessa ocasião nós queríamos entregar para você uma pequena lembrança, é um mimozinho só, dizendo que essa igreja tem um carinho muito grande pela sua família, não é? E que você está aqui pregando hoje é uma coisa muito especial, e eu queria entregar esse símbolozinho da nossa igreja. Eu levei bronca porque eu falei símbolozinho outro dia, tem que fazer o símbolo da nossa igreja, não é? E que diz assim: desta forma maravilhosa você faz parte, e nos ajudou a escrever a história da primeira igreja batista de Curitiba. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias 2:20. E essa é uma lembrança para você e para a sua família, tá bom? E eu queria orar, porque ele é o pregador dessa noite, e eu queria muito que Deus trabalhasse não só o coração dele, mas o meu coração, para poder entender o que Deus tem para nós. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela vida do Silvado, muito obrigado pelo ministério que ele tem realizado, Senhor, tão lindo, tão bonito, aqui em Curitiba e no Brasil, agora como presidente da Convenção Batista Brasileira, no mundo, porque tu tens o usado como preletor em tantos lugares do mundo, mas que nessa noite, outra vez, o Senhor o revista do teu Espírito, do teu poder, da tua graça, mas não somente ele. Eu queria que o Senhor também trabalhasse o meu coração e o meu ouvido. O Senhor trabalhasse o coração e o ouvido de cada um de nós aqui, de tal maneira que possamos sentir e ouvir e perceber o que o Senhor fala ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor. Estar aqui é muito especial. Se você passou em algum momento da história da sua vida por aqui pela primeira igreja e viu as campanhas, as lutas, tanto para pagar o terreno, quanto para iniciar a construção, fazer aquele ginásio e todas as outras obras, você certamente tem gratidão no seu coração. Mas antes de começar a mensagem, eu queria, pastor Pascoal, membros da primeira igreja batista de Curitiba, em nome da igreja batista do Bacaxeri, expressar a nossa gratidão a Deus pela vida dessa igreja que tanto nos inspira, agradecer porque nós somos filha da primeira igreja batista de Curitiba. Completamos 55 anos esse ano, dia 7 de setembro, a nossa igreja é uma parada, porque ela foi organizada dia 7 de setembro por essa igreja. Pastor Oliver foi pastor da primeira igreja naquela época e nós temos registros dele indo no bairro escolher o terreno onde nós começamos o trabalho ali. Então é com muita gratidão que nós vemos a igreja mãe completando 100 anos. E a coisa linda do reino de Deus é justamente isso. A primeira de Paranaguá planta essa igreja, que planta outra, um planta, outro rega, alguém colhe, mas o crescimento quem dá é Deus, amém? E é com esse espírito de gratidão a Deus, porque nós nos alegramos pela vitória que a igreja local aqui na primeira igreja
está tendo nesse tempo, e nós dizemos que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Vamos dizer juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Gratidão é algo muito especial na vida de qualquer pessoa. Na Gazeta do Povo, algum tempo atrás, John Tierney fez um artigo sobre gratidão, e eu queria destacar um parágrafo. O ato de cultivar uma atitude de gratidão tem sido relacionado por psicólogos a uma saúde melhor, a um sono mais profundo, a menor ansiedade e depressão, a maior satisfação com a vida a longo prazo e a um comportamento mais gentil para com os outros. Um novo estudo demonstra que sentir-se grato faz com que as pessoas se tornem menos agressivas quando provocadas. Eu queria que você visse um vídeo que vem do TED, um vídeo muito interessante que nos fala sobre gratidão. Dê uma olhadinha no vídeo. Tecnologia é assim. Tem que esperar um pouquinho. You think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now, and the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather, and even of the weather we don't think of all the many nuances of weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now, is unique weather. Maybe a kind that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same that is right now. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people whom you meet. Each one has an incredible story behind their face. A story that you could never fully fathom. Not only their own story, but the story of their ancestors. We all go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you meet, all that life from generations and from so many places all over the world flows together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there is electric light. You turn a faucet and there is warm water and cold water and drinkable water. It's
a gift that millions and millions in the world will never experience. So these are just a few of an enormous number of gifts to which we can open your heart. And so I wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you, that everyone whom you will meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile, by your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into blessing all around you. And then it will really be a good day. Amém? Gratidão, como é importante nós aprendermos a ser gratos. Gratos olhando as coisas no nosso mundo ao redor, na nossa família, olhando na comunidade onde nós fazemos parte, olhando para a nossa nação. Nós vivemos em dias em que muitos estão acostumados a só reclamar. Reclamar da nação, reclamar dos políticos, e eles dão razão. Reclamar do pastor, reclamar da igreja, reclamar do irmão, daquele membro da célula, daquele líder do ministério. Mas hoje nós queremos falar de gratidão, de olharmos a vida com a postura adequada, percebemos a vida como um processo, onde nós teremos bons e maus momentos, teremos momentos de muita alegria, momentos de muita tristeza. Quando nós vemos o Salmo 126, nós vemos essa realidade aparecer diante de nós. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 126, quem sabe conectar, sei lá o que você tem que fazer, mas chegue no texto bíblico, por favor, e veja se a pessoa ao seu lado, ela por acaso tem o acesso ao texto. O Salmo 126, ele nos fala dos versículos 1 ao 3, sobre a grande experiência da libertação lá da Babilônia. Experiência de humilhação e sofrimento. O povo foi salvo meramente pela bondade de Deus. E lá pelos versículos 4 a 6, nós vemos uma oração pedindo que o Senhor venha mais uma vez e mude o seu futuro mais uma vez. Nós vamos encontrar nesse salmo a realidade da vida que é paradoxal, que é cheia de contrastes. No momento em que nós celebramos com tanta alegria, eu não tenho dúvida que nessa igreja existem famílias lutando com a enfermidade. E embora se alegre com a igreja, chora na vida particular. Quem sabe o seu problema é desemprego. E embora você veja toda essa festa acontecendo, você fica pensando em como pagará as contas no final do mês. Isso faz parte da vida. Mas eu tenho uma palavra de conforto para você. É pela fé que nós podemos afirmar que as lágrimas do presente, elas molham as sementes da alegria futura. As lágrimas do presente molham as sementes da alegria futura. É a nossa fé no Deus que controla a nossa história, que faz com que a gente conviva com todos esses paradoxos e contrastes da existência humana, do riso com a tristeza, luto e alegria, exílio e redenção. Nós lutamos com tudo isso, e o povo lutava com tudo isso. Quando nós entendemos o princípio que a palavra nos mostra em Filipenses 1:6, em que a vida é um processo, e o Senhor nos diz: eu estou plenamente certo, aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca desiste ou desistirá de mim ou de você. Deus nunca vai desistir de fazer a obra de transformação que Ele iniciou. E quando eu enxergo a vida assim, como um processo, aí eu posso dizer com certeza que toda a tristeza será engolida pela maravilhosa visão da maneira como tudo terminará. Você vive com essa certeza?
de que Deus está no controle da sua história? Sim ou não? Se nós temos essa certeza, então nós percebemos que existe um processo de vida acontecendo. Independente de nós estarmos celebrando uma grande vitória ou chorando uma grande derrota. Nos alegrando com tanta saúde ou entrando e saindo da quimioterapia. Porque nós sabemos que o Senhor está no controle da história. E essa igreja, ao celebrar 100 anos, o que ela está afirmando é isso. Nós existimos hoje porque o Senhor da história está escrevendo a nossa história. Nos versículos 1 e 3, nós vamos encontrar que grandes coisas fez o Senhor por nós. No passado, não existe vida consciente, sem que ela saiba que existe um passado. Ah, como precisamos do nosso passado. O melhor professor que existe. Como precisamos do nosso passado para ser a plataforma de onde nós construímos o futuro. O versículo 1 nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Lá na Nova Linguagem de hoje, eles dizem: quando Deus eterno nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Você já teve momentos assim na sua vida pessoal, em que estava dando tudo tão certo, que a sensação que você tinha é que pisava nas nuvens? Quem já não teve dias como esse? Eu imagino que essa igreja está vivendo isso. Não tem mais cara de obra, pastor. Louvado seja o Senhor. Deus agiu na história. Quando nós pensamos em refugiados, e tantos são, que vivem nos campos de refugiados, quando nosso país dá abrigo para os sírios refugiados, aos haitianos fugindo da realidade do seu país, quando essa igreja ministra essas pessoas, quando os batistas brasileiros ministram essas pessoas, nós estamos dizendo: creiam que o Senhor da história não os abandonou. Lá em Angola ainda existe um programa de TV muito popular que mostra parentes, a procura de parentes. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra na França. Traziam soldados que tinham perdido a memória por causa do trauma da guerra. Eles subiam num palanque e eles perguntavam: alguém me conhece? E parentes de soldados desaparecidos vinham para aquelas reuniões, tentando descobrir um parente seu que porventura estaria desmemoriado. Ah, como nós precisamos encontrar pessoas que nos ajudem a sair desses momentos de crise. Muitas vezes nossas crises são resultado do nosso pecado, mas nem sempre. Muitas vezes elas fazem parte de vivermos nesse mundo injusto. Mas sempre, quando saímos da crise, sempre quando alcançamos a grande vitória, nós corremos um risco. O risco da paralisia. É verdade. Tanto esforço para ser aprovado no vestibular, mas quando eu entro na faculdade e descubro a dificuldade para passar de ano, tantos trabalhos, tantas tarefas, tantos desafios, eu posso me paralisar e não conseguir crescer como eu poderia. É tão fácil entrar no mercado de trabalho depois de toda aquela alegria da formatura e ficar paralisado profissionalmente, com medo de arriscar, medo do novo, medo de começar uma profissão e não me dar certo, não me dar bem. Quase terminamos a obra. Com grande festa. Cuidado. Cuidado para a igreja não parar. A natureza humana tem essa tendência. Se Deus trouxe vocês até aqui, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvidas. Deus tem muito mais para ser feito através dessa igreja. Amém? Esse é o começo de um novo ciclo. É o começo de um novo momento de grandes vitórias. O versículo 2, se você der uma olhada, ele retrata algo muito precioso.
O versículo 2 nos diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito. Você consegue dizer isso? Fale para a pessoa do lado: Deus tem feito grandes coisas. Ah, eu sei disso. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Você consegue ver o poder de Deus na sua vida, nos momentos de dificuldades, no momento em que está tudo fácil, nos momentos de luta e nos momentos de celebração. Deus nos abençoa nas vitórias e nas derrotas, porque Ele é Senhor da história. Deus age através das circunstâncias, Deus age apesar das circunstâncias. A vida é multicolorida, ela é paradoxal muitas vezes, mas quem conhece a Deus, quem já experimentou a graça, o poder de Deus na sua vida, de uma forma existencial, acaba dizendo: eu creio que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para continuar me conduzindo. É por isso que no versículo 3 aparece aquela afirmação fantástica: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso, só por isso, apenas por isso, que nós estamos alegres. Porque há aquela alegria do Senhor que brota do nosso interior, como consequência do agir do seu Santo Espírito. Não é aquela alegria que depende das circunstâncias. O grito que reafirmava o que Deus tem feito por nós precisa ecoar pela cidade. Quando você comenta com amigos que a sua igreja está celebrando 100 anos, quando você fala com colegas do trabalho que a sua igreja completou 100 anos e que você está muito feliz com isso, você está gritando, dizendo: Deus está no controle da nossa história. Hoje você pode gritar que grandes coisas fez o Senhor a seu favor? Você consegue dizer isso? Quando você chegar em casa, quando você estiver indo para casa, quando você amanhã levantar para o trabalho, para a escola, para a faculdade, onde quer que você esteja, diga: Deus é grande. E Ele tem se mostrado poderoso na minha vida, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E quando nós entendemos que a vida é um processo, nós entendemos que hoje é dia de festa, amanhã pode ser um dia de lutas, mas mesmo assim, o Senhor continuará no controle da história dessa igreja, na história da sua vida. Pode ser que hoje seja um momento de vitória, aumento no trabalho, você recebeu um aumento financeiro, você foi promovido, você passou num concurso. E quando vierem as dificuldades, Deus não perdeu o controle. Ele continua agindo. E quem conhece a Deus dessa forma, vive com a segurança de que grandes coisas o Senhor fez. E é a partir dessa sólida base da sua vida, é que você olha para o futuro e diz: eu sei mais. Eu sei que grandes coisas o Senhor fará por nós. Amém? Eu vivo com essa segurança. Eu vivo curioso para enxergar o que tem Deus reservado no futuro para mim, para minha família, para minha igreja. Grandes coisas o Senhor fará com essa igreja. Que coisa linda terminar um prédio bonito como esse. Quanto esforço, quantas lutas, quantos momentos de contas para pagar e sem dinheiro para pagar. Quantos momentos de milagres financeiros, quantos momentos de lutas de decisão. Parece fácil chegar aqui e sentar nessa cadeira. Imagina a dor de cabeça para decidir que cadeira, que tipo de cadeira, como vai ser colocada a cadeira, qual é a cor da cadeira. E agora tem uma cadeira bonita. Os processos da vida exigem de nós uma dependência de Deus, para que nós estejamos construindo um futuro que traga glória e honra para o nome do nosso Deus. Sabe, a certeza deles de que Deus construiria um futuro faz com que eles orem ao Senhor. Veja o versículo 4. No versículo 4 surge uma oração pedindo que Deus venha mais uma vez
e mude o futuro mais uma vez. A nossa natureza pecaminosa tem uma tendência de colocar-se no meio da história da nossa vida, nos levando a tomar decisões equivocadas, nos levando a agir como se nós fôssemos o centro da história, nos levando a apressar processos que ainda não estão maduros. É por isso que nós precisamos aprender com o salmista e dizer ao Senhor: Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb. Na linguagem de hoje, esse texto fica mais claro. Ó Eterno, faze com que sejamos prósperos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Voltar para Jerusalém não tinha sido fácil. Eles tinham que reconstruir a cidade, os muros, limpar as fontes que estavam entulhadas. Mas eles tinham um desafio imenso: mudar a cabeça, a cosmovisão de escravo, de exilado, de pessoas que dependiam dos soberanos, dos donos, para ter as suas necessidades atendidas. Eles precisavam aprender de novo a sonhar os sonhos de Deus, a viver na dependência de Deus. Deus tem poder para transformar rios secos, com leito seco, em um lugar com água abundante passando. Deus converte, Ele dá nova vida, é verdade. Mas Ele ali começa um processo de restauração, de transformação. Ele faz isso no nível individual, Ele faz isso no nível da comunidade, Ele faz isso com uma nação. Essa igreja tem um grande desafio. Ela lidera uma denominação. É uma igreja líder na Convenção Batista Brasileira. Que oportunidade, que responsabilidade. Que Deus esteja ajudando essa igreja nos anos futuros a viver plenamente o que Deus tem preparado para ela, aceitando os desafios de semear e semear com lágrimas, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E tem horas que, para cumprir o propósito de Deus, isso demanda lágrimas, demanda trabalho duro, demanda enfrentar dificuldades. Mas a promessa de Deus é que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Quantos estavam aqui naquela época em que foi comprada essa propriedade? Levanta a mão. Bem alto. Se você está perto de alguém que participou da compra dessa propriedade, você vai bater no ombro dessa pessoa e dizer: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quanta luta. Vocês perceberam como a grande maioria já chegou aqui e a bênção já estava instalada? Quantos participaram da construção do ginásio de esportes? Porque o outro prédio estava caindo, gente. Teve que vir para cá. Quantos participaram da construção do ginásio de esportes? Levanta a mão, bem alto. Já apareceram mais mãos. Beleza, pode abaixar. Quantos estavam aqui quando esse prédio aqui começou a ser construído? Eu me lembro de vir aqui, isso aqui está cheio d'água. Que chovia, a água vinha para cá. Era o ponto mais baixo do terreno. Quantos estavam aqui quando começou a ser construído? Levanta a mão, olha lá. Já aumentou o número, né? Daqui a 5 anos, pela graça de Deus, muitos terão se convertido. Estarão aqui dizendo: mas quando eu cheguei, a igreja já era assim. Quando eu cheguei, já era desse jeito. Nunca viveram aquele ginásio que dava torcicolo quando você sentava na galeria? Vocês lembraram, né? Ouvir Pascoal pregar de lado assim, faz mal para o pescoço. Faz parte da vida. Os sacrifícios da vida, eles são pequenos quando comparados com as bênçãos resultantes da fidelidade.
se eu enxergo a vida como um processo, eu consigo perceber as dificuldades como parte desse processo, as lutas como parte desse processo. E com isso eu permito que o Espírito Santo de Deus use os momentos de dificuldade para trazer maturidade. Quando eu enxergo a vida como um processo, eu celebro os momentos de vitória com muita alegria, mas eu não permito que isso me faça encher o coração de orgulho e soberba, achando que eu sou melhor do que os outros, achando que eu merecia aquilo. Porque eu tenho consciência que Deus é Senhor da minha história. E porque Deus é Senhor da minha história, é pela sua graça e misericórdia que eu sou quem sou e estou onde estou. Você concorda com isso? Diga amém. E esse vai ser o desafio dessa igreja. Eu diria que é o templo mais bonito da cidade. Se o diabo conseguir colocar orgulho no coração de vocês, preparem-se para a destruição. Prepare-se para a destruição. Não existe igreja melhor do que outra igreja. Existem igrejas diferentes. E cada uma delas tem uma característica única dada por Deus àquela comunidade, que permite que ela atinja pessoas com determinadas características. Mas quando o diabo coloca na nossa mente que a nossa igreja é melhor do que alguma, aí nós começamos a fazer proselitismo, aí nós começamos a querer trazer todo mundo para a nossa igreja, porque a minha igreja é melhor. Eu quero bem aquela pessoa. Orgulho, por um lado, desânimo do outro. Mas com Cristo Jesus, nós vivemos a vida cristã em toda a sua plenitude. E conseguimos celebrar dando glórias a Deus e reconhecendo graça e misericórdia de Deus. Conseguimos lidar com as provações, dizendo: Deus, renova minha fé, me amadurece através disso, porque eu quero permanecer fiel. Eu gostaria de tirar algumas lições desse salmo e deixar como desafios para nós nessa noite. A primeira delas é crer em um final feliz. Esse salmo nos leva a assumir esse compromisso. Deus, eu decidi crer no final feliz. Independente do que aconteceu no passado, do que acontece no presente, eu consigo ver o bem e o mal presente na história da minha vida, mas com Deus sempre é possível. Pela fé você confia no final feliz de Deus? Diga amém. É um desafio. O salmista nos encoraja a viver para abençoar. Porque quem vive para a glória de Deus, aprendeu que recebe as bênçãos para que elas transbordem na minha vida e abençoe as pessoas ao redor. Essa igreja, como comunidade de fé, tem sido usada para abençoar os paranaenses, abençoar a Convenção Batista Brasileira. E hoje ela abençoa muito além das fronteiras denominacionais. Graças a Deus por isso. Agora, você individualmente, como pessoa, a sua família, é uma família que vive para abençoar? Quando você vem nessa igreja, você vem consumir os ministérios que essa igreja tem? Ou você vem aqui porque deseja servir a Deus, abençoando as outras pessoas? Distribuir, orar, chorar, semear e colher fazem parte da história de quem decidiu viver para abençoar. Pela fé você decide viver para abençoar? Sim ou não? Um outro tema que surge desse salmo, muito precioso, é que nós podemos e devemos perseverar sempre. Perseverar porque perseverança é essencial no processo de nós vencermos as dificuldades e continuarmos a crescer quando tudo está dando certo, sem nos acomodarmos. A palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe você tem se sentindo até meio anacrônico com toda essa festa que a sua igreja está fazendo. Parece que ninguém é sensível à minha dor, ao meu sofrimento.
Mas quando você está no meio dessa existência paradoxal que é a existência humana, eu queria desafiá-lo a perseverar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. O salmista nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, Deus é fiel. Nós cantamos isso. É por isso que pela fé eu cresço nos momentos da dor. É por isso que pela fé eu continuo crescendo quando tudo está dando certo, porque eu quero chegar a todo o potencial que Deus me deu para que a maior glória possível ao seu nome possa surgir da minha existência, da minha vida, da vida da minha igreja. O salmista também nos encoraja a dar graças em tudo. É essencial reconhecer que Deus tem nos abençoado. Você lembra daquele sonho da maquete? Mostra o próximo slide. Quantos lembram de chegar aqui e ver aquela maquete? Lembram? Olha lá. Eu me lembro do pastor Alexandre Rosa Lobo. Um dia nós estávamos almoçando. O pastor Alexandre Rosa Lobo foi do Jardim Ambiental, muito amigo nosso. Nós estávamos na casa da minha mãe almoçando. Ele morava no mesmo prédio da minha mãe. E o boletim da primeira igreja tinha na capa a maquete. Lembram desse tempo? E a gente lá com a maquete, o pastor Alexandre, brincalhão do jeito que ele era, ele disse: Dona Isis, a capa do boletim dessa maquete? Ela disse: é essa maquete, eu não sei quando que a gente vai terminar essa obra. Ainda estava lá no ginásio. Não sei quando a gente vai conseguir terminar essa obra. O pastor Alexandre, muito gaiato, ele disse: Dona Isis, acho melhor a senhora se contentar em ver a maquete, viu? Que a senhora não vai ver essa obra terminar, não. E a minha mãe virou para ele e disse: cala essa boca, para com esse negócio. E é bem isso. Porque sonhamos, nós podemos ver a resposta de Deus. Hoje você não precisa mais olhar para a maquete. Hoje você olha para cima, para os lados, e ficou mais bonito que a maquete, não é verdade? Graças a Deus. E a vida com Jesus é assim, a vida com Deus é desse jeito. Ele nos concede infinitamente mais, muito mais, do que nós pedimos ou pensamos. Isso não é só com relação à sua igreja. Isso tem a ver com a sua família. Aquele filho afastado, aquele esposo, aquela esposa indiferente à fé. E Deus continua dizendo: espera, porque a resposta vem. Não desista na véspera da resposta. Isso não tem a ver apenas com a igreja, com a sua família, tem a ver com a sua vida. Sua vida profissional. Aquele desafio que Deus tem colocado e você precisa dar o passo de fé. Porque só assim você poderá ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Só assim você poderá dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Eu comentava com o pastor Pascoal, minha mãe há 8 anos está com Alzheimer. Hoje ela já não fala muito pouco, 1 ou 2 palavras. Ela não conversa, não interage. Ela nem sabe quem eu sou. Eu comentava com o pastor Pascoal: eu quero trazê-la aqui num domingo pela manhã. Ela vai olhar, porque quando ela sai de casa, ela sempre gostou, sempre foi muito rueira. Então ela adora sair de casa. E ela fica olhando em volta a tudo. Eu quero trazê-la aqui, para que ela veja que o sonho que Deus colocou no coração dela também, hoje se tornou realidade. Ela tem uma musicoterapeuta que vai lá, uma vez por semana. E isso tem sido bênção para ela. Ela não fala, mas ela consegue cantar os hinos. O centro da música é diferente do centro da fala no cérebro. Ela canta as marchinhas de carnaval da época dela. Dá nada.
Mas sabe, mais do que isso, quando toca os hinos, ela começa a cantarolar. Dia das Mães, nós levamos ela para almoçar conosco. Eu estava no carro, quase o trajeto todo, ela foi cantarolando. E o povo da igreja sabe que minha mãe era tudo menos afinada. Mas a alegria do Senhor, de alguma forma, ficou lá dentro dela. Quando o processo de Alzheimer se instalou, foi muito interessante porque a última coisa que ela perdeu foi a capacidade de fazer oração com começo, meio e fim. Ela já não conversava conosco falando coisa com coisa. Chegava na mesa e eu dizia: mãe, você pode orar? Ela orava e cada oração era diferente da outra. Foi a última área da consciência dela que sumiu. Como ela, tantas outras pessoas sonharam com esse dia. Alguns foram chamados para o céu, estão comemorando com Jesus algo muito mais bonito do que a inauguração do prédio. Eles estão comemorando a vida eterna, lá na cidade eterna. Outros ainda estão por aqui. Mas uma coisa é certa: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Porque Ele fez, eu sei que Ele fará. Você pode abaixar sua cabeça. Momento de consagração ao Senhor. Momento em que o seu coração se dobra diante da presença do Pai. Momento em que você renova compromisso com o Senhor. Quem sabe você tem sido um daqueles que só fala mal do governo, só reclama do país. Diga a Deus: me ajude a enxergar o que existe no meu país que é bênção do Senhor. Me ajude a encontrar maneiras de ajudar a minha pátria a ser um lugar melhor para se viver, ao invés de eu ser um reclamão da pátria. Quem sabe esse é o seu hábito com relação à sua igreja. Você sai de um culto e não consegue comentar as coisas boas, aquilo que Deus falou e fez. Você sai observando os defeitos e o que não aconteceu como deveria acontecer. Confesse ao Senhor esse pecado e diga a Deus: me ensine a ser grato, a ter palavras de bênção. Me ajude a ter um coração sensível ao mover do Senhor na minha história, na história da minha igreja. E com confiança no Senhor, eu agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Senhor da minha história. Diga a Deus: eu quero isso na minha vida. Quem sabe você está aqui e nunca confessou Jesus como Salvador. Essa é a noite de você dizer: Jesus, eu reconheço que sou pecador, pecadora e preciso do teu perdão. Diga isso para Ele e descubra como a vida ficará diferente, porque Jesus fez uma obra na sua vida. Deus falou com você. Momento de decisão. Eu vou pedir que nós todos fiquemos de pé. E eu queria convidá-lo a vir até aqui à frente para nós termos um momento de oração, de consagração. Você quer pedir a Deus que Ele dê a você um coração grato pela vida, pela família que você tem, pelo seu trabalho. Um coração agradecido pela salvação eterna, porque Deus está no controle da sua história. Quem sabe você precisa renovar o seu compromisso para ser fiel a Deus e dar palavras de estímulo lá na sua casa para os seus filhos, para as pessoas com quem você trabalha. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou pedir para você vir aqui à frente e depois eu vou pedir ao pastor Pascoal para orar pela sua vida, como pastor dessa igreja, abençoando a sua vida, para que você prossiga com um coração agradecido, muito mais do que ser grato por 100 anos de vida da igreja, mas um coração agradecido, porque Deus é bom e Ele está
no controle da história da minha vida. Vamos cantar, enquanto nós cantamos, pode vir, pode chegar, e nós vamos orar por você. Sabe, você precisa orar ao Senhor, consagrando a sua família e dizendo: eu quero que lá em casa nós tenhamos um ambiente de gratidão, porque eu quero que a minha igreja seja consequência de um lar onde nós somos gratos. Quem sabe você não é membro dessa igreja, você está aqui visitando, eu queria convidá-lo também. Venha até aqui à frente dizendo: eu quero que orem por mim, porque eu quero que lá em casa nós aprendamos a ser gratos por tanta coisa que Deus tem nos dado, por tantas bênçãos que temos recebido. Sabe por quê? Quando a família está bem, quando a família é grata em casa, pelo que acontece em casa, ela chega na igreja e contagia os demais irmãos. Vamos cantar mais uma vez. Enquanto nós cantamos, vem aqui, nós vamos orar por você. Essa é a nossa oração. Nós nos unimos a vocês, cada um de nós, para dizer obrigado ao Senhor, para agradecer, para bendizer o nome dEle. E se existem coisas que a gente ainda não consegue, ver pela fé, eu vou agradecer. Eu vou agradecer que Deus vai colocar a mão sobre a minha esposa e vai curá-la. Em nome de Jesus. Tenho muita coisa para agradecer que Deus já fez, mas hoje pela fé vou me unir a vocês e agradecer o que Ele fará, em nome de Jesus, não é? E a gente está junto aqui, nessa jornada que somos povo de Deus, igreja do Senhor, e aprendendo a caminhar juntos na fé, cada dia. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É difícil a gente encontrar palavra, é difícil a gente encontrar frases que possam dizer ao Senhor da alegria que está no nosso coração.
não a alegria de ter um prédio, Pai, mas a alegria de ser teu povo, a alegria de saber que tudo quanto existe aqui é milagre, a alegria de perceber a boa mão do Senhor sobre nós, a alegria de olhar para a nossa casa, de olhar para os nossos filhos, de olhar, Senhor, para gerações que passaram antes de nós, e descobrir a bondade do Senhor, o poder do Senhor. E eu me uno, Senhor, com todos esses que estão aqui à frente, para dizer obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, mas obrigado por aquilo que o Senhor ainda fará, que nós, Senhor, cremos que grandes coisas o Senhor fará ainda por nós, e por isso já estamos alegres, porque temos na nossa vida as marcas da tua bondade. Às vezes, Senhor, nós olhamos a escuridão à nossa volta, e o Senhor nos faz lembrar das marcas da tua bondade na nossa história, para que a gente possa olhar através da escuridão e antever que o sol sempre está além das nuvens, e não importa quão escuro esteja, Ele está lá, e assim o Senhor está à nossa frente, com a sua graça e misericórdia. Por isso, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, e que, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, a nossa casa, possam ser sempre para o louvor da tua glória. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.